Então, hoje eu estou trazendo uma aula sobre a definição de um logaritmo. Então, primeiro eu preciso entender as partes de um logaritmo. Primeiro, como se lê? Lemos assim, ó, logaritmo de A na base B igual a x. O número que estiver aqui na frente da sigla log se chama logaritmando e tem que ser um número maior do que zero. Este número subscrito à sigla log, ele tem o nome de base, que é a base do logaritmo. A base do logaritmo tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. E isso daqui, ó, o x, ele é o valor do logaritmo. Ele pode ser qualquer número real. Então, para vocês entenderem, eu trouxe aqui 4 exemplos. Tá? Então, ó, calcule. Qual que é o logaritmo de 32 na base 2? Para calcular o valor desse logaritmo, a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar esta expressão a qualquer letra do alfabeto. Então, geralmente, os professores eles igualam a x. Então, copio a expressão, ó, logaritmo de 32 na base 2 igual a x. Aí eu preciso lembrar que este número aqui se chama base, ó. Então, este número aqui, ó, chama base. O que está aqui do lado direito do sinal de igual se chama expoente. E este número se chama logaritmando. Então, o que eu preciso fazer? Aplicar a definição. O que diz a definição? Que a base eleva o expoente e é igual o logaritmando. A base aqui, no caso, é 2. Então, 2, que é a base, vai elevar o expoente x igual ao logaritmando 32. Depois que você fez isso, você tem que você vai verificar que caiu numa equação exponencial, porque o x está aqui, a variável x está no expoente, então isso se chama equação exponencial. E para resolver esse tipo de equação exponencial, eu tenho que deixar essas bases aqui iguais. Então o que eu preciso fazer? Decompor as bases. Como 2 é um número primo, não dá para decompor ele, mas dá para decompor o 32. Então o que eu vou fazer? Copiar aqui o 32 e vou decompor até não dar mais. Então vou dividir por 2, aí dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, divide por 2 dá 2 e divide por 2 dá 1. Verificamos aqui que o 2 apareceu 5 vezes. Então a forma fatorada do número 32 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Daí eu substituo o 32 por sua forma fatorada, 2 elevado à quinta potência. Verifico que essas duas bases elas são iguais. Então, para calcular o valor do logaritmo, basta igualar os expoentes. Então, se eu imaginar que não temos mais a base, x é igual a 5. Então, quer dizer que o logaritmo do número 32 na base 2 é igual a 5. Prova real. A base elevado ao expoente, ou seja, 2 elevado à quinta, é o número 32. Tudo bem? Então aqui eu quero saber qual que é o logaritmo de 1 centésimo na base 10. Quando não mostrar a base aqui do logaritmo, significa que a base é 10. Então eu preciso escrever logaritmo na base de 10. Eu simplesmente escrevo logaritmo de 1 centésimo na base 10 e igualo a qualquer letra do alfabeto. Como aqui tem a base 10, e só a base 10 não precisa ser indicada, o que eu faço? Aplico a definição. Então aqui a base vai elevar o expoente, será elevado ao expoente, igual ao logaritmando. Daí teremos 10, que é a base, elevado a x, que é o expoente, igual a 0,01. Agora, você tem que deixar essas duas bases iguais. Como aqui eu tenho o número 1 centésimo, eu posso escrever esse 1 centésimo da seguinte forma. 1 sobre 100. 1 centésimo. Igual a 10 elevado a x. Agora, o que eu preciso fazer? Esse 100 dá para transformar numa potência de 10. Como? Copio 100 e decomponho por 10.
Se eu decompor por 10, ó, dá 10. Divide por 10 de novo, dá 1. Então 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado. Daí vai ficar 10 elevado a x igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Perceba que as bases elas estão quase iguais, só que aqui eu tenho 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, o inverso de 10. Então, para transformar um centésimo em base 10, basta eu inverter essa fração trocando o sinal do expoente. Como? 10 elevado a x igual a 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. O que eu fiz? Eu trouxe o 10 ao quadrado aqui para o numerador. Quando eu fizer isso, troco o sinal do expoente. Perceba que esta base do primeiro membro é igual à base do segundo membro, então o valor do x é igual a menos 2. Significa então que o logaritmo de 1 centésimo na base 10 é igual a menos 2. Tudo bem? Então aqui, ó, tem que fazer a mesma coisa. Como assim? Vou igualar a expressão. Ó. Vou igualar a expressão a uma letra qualquer do alfabeto. Não se esquecendo que isso aqui se chama base, esse se chama expoente. Então a base vai elevar o expoente. Teremos então a raiz quinta de 2 elevado a 1, que é elevado a x, igual a 128. Aqui eu tenho dois problemas. Né? Primeiro, eu tenho que tirar isso aqui da raiz. E outra coisa é fatorar o 128. Todo radical ele pode ser escrito como uma potência de expoente fracionário. Como? Já que o 2 está sendo elevado à primeira potência, teremos 2 elevado à primeira potência sobre o índice aqui da raiz, que é elevado a x, igual a... O 128 eu copio por enquanto. E agora? Como aqui eu simplesmente tirei o 2 do radical, eu tenho uma propriedade aqui que é vista lá no sétimo ano, uma potência de uma outra potência. Então o que eu faço? Copio a base e multiplico o expoente interno pelo expoente externo. Então teremos 1/5 de x igual a... Perceba aqui que o 128 ele pode ser fatorado. Por quanto? Por 2. Então copio o 128 e decomponho por 2. Se dividir por 2, dá 64. Divide por 2, dá 32. Divide por 2, dá 16. Divido por 2, dá 32. Aqui dá 8. 8 dividido por 2, dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então 128 pode ser escrito como 2 elevado à sétima potência. Como essa base do primeiro membro é igual à base do segundo membro, esqueço das bases, igual os expoentes. Ou seja, 1x sobre 5 é a mesma coisa que x sobre 5, igual a 7. Então, para calcular x, eu simplesmente aqui multiplico em cruz. Então, x é igual a 5 vezes 7. X é igual a 35. Calculado aqui o valor do x, eu tenho o valor do logaritmo. Portanto, o logaritmo de 128 na base raiz quinta de 2 é igual a 35. Certo? Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Primeiro, tenho que igualar a expressão logaritmo a uma letra qualquer do alfabeto, aplicar a definição, ou seja, a base eleva o expoente, 25 elevado a x, igual a 2 décimos. Quando aparecer um número decimal, transformo ele em fração. 2 décimos pode ser escrito como 2 décimos. Verifico se a fração está na sua forma irredutível. Não está. Então dá para simplificar por 2. Daí vai ficar 25 elevado a x igual a 1/5. Aí eu fatoro os dois membros. Ou seja, fatoro as duas bases que estão nos dois lados dessa equação. No caso, dá para decompor o 25. Por quanto? Por 5.
25 dividido por 5 dá 5, divide por 5 novamente dá 1. Então, o 25 eu vou substituir por 5 elevado ao quadrado, que ainda é elevado a x. Agora aqui eu tenho o inverso de 5. A base aqui é 5, aqui é o inverso de 5. Então, eu inverto a base trocando o sinal do expoente que está aqui. 5 elevado a menos 1. Elimino os parênteses, aplicando a propriedade da potência de potência, 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a menos 1. Esqueço que as bases existem e igualo os expoentes. 2 elevado a x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 dividido, porque o 2 está multiplicando, por 2. Significa, então, que o valor do x é o valor do logaritmo. Então, o logaritmo, 2 décimos, na base 25, é igual a menos meio. Então, essa foi uma aula básica sobre a definição dos logaritmos, né? Eu espero aí que você tenha gostado. Deixe o seu like aí no canal, divulgue se você quiser, né? E até a próxima aula.